Estamos ao vivo. Aí, boa noite pessoal. Mais um livecast imobiliário hoje com o nosso convidado Ronaldo Fugagnoli, parceiraço aí de arquitetura, vai poder contar um pouco da trajetória dele, explicar um pouco do mercado, dentro do mercado aí em arquitetura, métodos construtivos, contar um pouco das experiências, né, Ronaldo? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Paulinho, se apresente aí, por favor, galera. Fala, querendo galera. saber quem é o Paulo Brito. Já sabe, né? Fala, galera. Boa noite aqui, Paulo Brito. Mais um livecast imobiliário e aquela edição de quinta-feira especial, né? Sempre com um convidado especial. E hoje, conteúdo de peso sobre arquitetura com o Ronaldo Fugagnoli. Obrigado. Isso aí, Ronaldo. Valeu, Paulinho, hein? Marcelo, da oportunidade de falar um pouco, né? Passar um pouco da nossa vivência, experiência, enfim. Isso aí, fazer esse bate-papo, né? Então vamos lá. Quem é o Ronaldo Fugagnoli? Desde quando está no mercado aí? Conta um pouco da tua história aí, da tua formação e os primeiros projetos aí. Pode ficar à vontade. Marcelo, eu acho que posso falar que eu nasci, né, no meio. Sou filho de engenheiro civil. Meu pai, engenheiro civil formado na Unicamp na década de 70, né? E não era daqui, mas na época a Unicamp tinha a faculdade aqui. Né? Aí acabou conhecendo minha mãe e aqui ficou, né? O meu tio-avô, né, tio da minha mãe, formado arquiteto na PUC, tinha escritório, acabou chamando, aí, né, agregou-se. Aí acabou vindo mais dois outros profissionais, que é Maria Zilda Beluso, também conterrânea lá do meu pai, de Andradina, estava aqui, formado na Mackenzie, um baita profissional que eu considero aí uma mentora para mim. Enfim, juntaram-se também o Zé Renato Bertolini. Então era um escritório de 4. Eu cresci naquilo ali, né? Vivenciando tudo, o dia a dia do negócio. Enfim, a arquitetura, a estrutura, a engenharia, a obra, que também eu desde pequeno sempre gostei de visitar a obra, ir com meu pai nas obras, ver todo o desenvolvimento. Seu pai, além da engenharia, fazia construção também, é isso? Sim, por um bom período ele fazia acompanhamento de obra e também fazia execução. Legal. Né? E sempre com os parceiros, né? E, enfim, então, assim, seria muito difícil eu sair daquilo ali, né? Eu falo que até por conveniência acabei continuando, dando continuidade. Todo mundo sempre pergunta, mas poxa, filho de engenheiro, por que você não seguiu a engenharia? Eu falo, embora eu gosto dos números, mas a parte plástica da arquitetura sempre me atraiu muito mais. O fato de você conceber a proposta, né? E você, desde a concepção até a concretização, isso sempre me fascinou. Aquilo que, estava na sua cabeça, aquilo se concretizar, né? Que você vê aquilo tomando vida, né? E enfim, aquilo né? Sendo ocupado. É diferente, né? Muito diferente. Não, eu entendo você, Ronaldo, que eu também, né, sou do ramo da construção imobiliária desde 2008. E é tipo uma visão raio-x que você tem. Sim. Meio que você olha uma parede, uma estrutura, parece que você está entendendo tudo que está ali dentro. Então, é aí que o negócio vai saindo, né? Exato. E essa questão da diferença, né? Tem muita gente que acha que engenheiro faz o mesmo papel que o arquiteto e o arquiteto faz o mesmo papel do engenheiro. Quais são as diferenças aí? Tem muito próximo, né? Sim, eu sempre falo, são complementares, entendeu? Perfeito. Um tem a sua, né, expertise, a função do criado, né, de sair do zero da proposta e desenvolver aquela, né, a visão como um todo, sair pegar o master plan, o master para o micro ou vice-versa, dependendo de cada situação. E logicamente a parte da engenharia ela tem muito mais expertise no estruturar aquilo lá. Legal. Né? Então todo mundo sempre brinca, né? Se dependesse do arquiteto não tinha pilar numa edificação, queria fazer aquilo ali. Então o engenheiro vem e começa a colocar pilar para fazer parar, né? Mas é pelo contrário, né? Fazer aquilo acontecer da idealização do outro, né? E assim, a jornada ali, cliente primeiro
inicia com o arquiteto ou com o engenheiro? Quem que ele deve procurar primeiro ali? Olha, eu vou até puxar um pouco. Ele vai procurar primeiro o corretor. Aí sim, hein? Aí, boa. Ó, insight bom. Conselho de arquiteto, hein? Então, o corretor que está antenado tem que ter parceria com o arquiteto, certo? Exatamente. Não, é porque, logicamente, né? Vamos falar o primeiro passo, né? O Carlos Beraldo mandou um abraço aqui para você, Ronaldo. Um abraço pro Carlão aí. Logicamente você vai, né, começar idealizando, né, aquilo que você busca, aquilo que você quer. Legal. Então vai começar a partir ali daquele profissional que vai dar aquela consultoria especializada, né, e falar o que vai ser melhor para ele, né. Eu sempre falo, é muito interessante se o cliente ele já contar com o profissional desde o início do processo, para ele auxiliar e de fato ele fazer acontecer aquilo que o cliente está imaginando. Porque é muito difícil às vezes para o cliente, ele tem uma idealização na mente. E posso dizer até por vocação, a gente conseguir ler aquilo que está na mente do cliente e transformar aquilo em algo concreto, né? Sair do abstrato para o concreto. Isso é até uma situação por vocação mesmo da profissão, de você conseguir transformar. Né? Então, assim, muitas vezes ele não vai entender, vai comprar um lote, vamos falar do residencial, que é o plano geral, né? Ele vai comprar um lote, às vezes não tem a sensibilidade de onde ele quer, a insolação como ele quer desfrutar de um pôr do sol, não, ele vai querer uma casa terra, sobrado, como que é a topografia daquele lote, o orçamento dele. Às vezes ele compra um lote com uma topografia para vencer um desafio que vai trazer um impacto no orçamento dele. Legal. Você entendeu? Então, assim, ele contando com o profissional desde o início, isso aí vai, assim, evitar frustração. Ameniza bastante coisa. Ameniza dores. Ganha velocidade, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, todas as vezes que eu tive a experiência com o cliente, dele trazer a gente para participar do processo desde o início, eu sempre senti que foi muito positivo, entendeu? A realização dele sempre foi muito positiva. Não dá pra gente fantasiar, falar que a construção dá dor de cabeça, todo mundo sabe que dá. Né? E eu acho legal, Ronaldo, até a gente acompanha as redes sociais, né, vê o seu trabalho e a gente vê que você faz um acompanhamento na obra, né? Sim. E aí você mostra os detalhes do que está sendo feito, o que está sendo realizado. E é interessante porque a concretização de uma construção é de fato a realização, sair do abstrato para trazer a realidade. E aí a gente está falando de sonhos, né? Exatamente. Que são sonhos que são personalizados, né? E isso faz com que você busque na essência daquilo que a pessoa está trazendo para você trazer a realidade para poder fazer. Então, quanto que é importante ter, né, esse contato com o arquiteto antes mesmo de escolher o terreno. Você vê que o arquiteto ele é um artista, né? Ele vai pintar um quadro ali e aquilo tem que encantar. Então, tem que tirar da imaginação, pintar esse quadro e falar, era isso que eu estava imaginando. E o arquiteto também tem a linguagem técnica para passar essa informação para o engenheiro, por exemplo, que é o cara que vai fazer toda a estrutura, né? Até pegando esse gancho aí, o Yuri mandou aqui, qual que é o maior briga entre arquiteto e engenheiro? Olha, tem muitas. Tem? Já citei uma, né, que é a questão do pilar. Assim, sempre ficou, né, essa rixa toda. Enfim, acho que é bacana, faz a gente brincar na obra e fazer dar risada. Mas assim, hoje, né, pegando um pouco do gancho da parte da tecnologia, né, que é um assunto que a gente iria abordar, eu vejo hoje que facilitou demais essa comunicação, porque você consegue compatibilizar muito mais as informações de projeto com as ferramentas que você tem hoje. Como que fazia antes? Vocês tinham, né, as pranchetas, então tinha a prancheta para desenhar o projeto do arquiteto, aí o engenheiro encaixar naquilo e ter que corrigir, né? Explica um pouquinho para a galera como era o antes, né? E hoje a tecnologia, os softwares que tem que interliga tudo aí. E assim, eu vi
Sim. Mas não vivi. Você é mais novo, né? Não, mas eu Mas na vi. época do seu pai, do Sim, seu avô. sim. A prancheta do meu pai tá até, né, tá ainda, é viva ainda, né? Mas eu vi por, né, muitos anos da minha vida esse processo acontecendo, né? Pelo menos nesse período que eu tive contato. Justamente, o arquiteto, ele sempre na criação ali, no seu papel manteiga, né? Isso ainda muitos se utiliza, você vai vir na criação, croquis desenrolando, e depois eu transmitia na prancheta, na régua paralela, que você fazia o desenho, né, da edificação. Você transmitia isso para o engenheiro que ia fazer o cálculo, né? Ia alocar os pilares, fundação e tudo mais. Ele sobrepunha um papel vegetal, que é levemente transparente. Sim, então ali a sobreposição permitia vir fazendo as alocações, né, justamente também, logicamente com todas as suas devidas medidas, né, porque, né, a parte técnica nunca nos permite sair fora dos cálculos, das medidas, mas era justamente dessa forma, ali que você enxergar que uma coisa ela está encaixando com a outra, né? Mas é aquilo lá, nem sempre aquilo que acontece no papel ele se traduz perfeitamente na obra, por diversas intercorrências, né? Mas vamos falar, a compatibilização ela vinha, né, desta forma. A gente fala de projeto residencial, a gente não aprofunda muito na parte de projetos complementares, tipo hidráulico, elétrico, de sistema de ar-condicionado, rede, justamente porque assim, se torna uma parte de uma dimensão pequena perto do todo, né? Mas quando a gente cai para construções maiores, aí sim, você tem que partir para esse tipo de, né, enfim, bombeiro, dependendo da edificação, né, rede de dados. Então assim, aí você tem uma sequência de projetos. Contenção de água de chuva, exatamente, ar-condicionado. Então você imagina, né, que nem até eu estava conversando com um prestador de serviço, né, falando sobre tá passando a tubulação de ar-condicionado e tromba com outra tubulação, tem que remover a tubulação para passar outra tubulação, isso, né, enfim, dependendo da edificação. Sim. Né? Mas qual que é a vantagem hoje do sistema, né, da plataforma BIM, que você consegue sobrepor todos esses projetos dentro de softwares, né? Então, e você fazer aquilo casar, achar os conflitos. Aí eu vou um pouco mais além, aí você tem a inteligência artificial, que ela vai te auxiliar no olhar humano que não conseguir captar, já pontuar determinadas, por exemplo, fazer um ajuste, a inteligência artificial já fala, coloque neste ponto. Isso, ela né, vai te, assim, logicamente com seus devidos comandos, já tem software que consegue te auxiliar nisso daí, né? Legal. Então assim, eu acho que eu sou muito a favor da tecnologia sendo implementada na arquitetura, na Mas construção. uma coisa, pegando um gancho que você está falando, Ronaldo, é um negócio que a gente vem conversando com vários profissionais, e o que a gente percebe que a tecnologia, ela bem utilizada, ela auxilia. Sim. Ela não vai substituir o humano, né? Ao contrário, ela vai trazer velocidade, né? Vai trazer qualidade no trabalho, né? Mas ela não vai substituir o ser humano no sentido de vou fazer tudo sozinho, todo mundo vai ser robô e não vai ter mais um profissional. O tete a tete não vai sair. Perde, né? Embora hoje, né, você tenha as inteligências aí que você conversa, eu faço muito uso da inteligência artificial. Sim. Que você conversa, né? Enfim, do Google, Chat-GPT e diversas outras, que de fato você tem interface de você conversa e resposta, é uma dinâmica muito boa, né? Mas, né, ainda assim você fala tete a tete, humano, um cliente ele quer ter experiência com a outra pessoa ali, né? E tem algum software aí da arquitetura onde o arquiteto está tudo aqui, né? Aí vocês colocam no papel, mas você falar tudo que você está sentindo para a inteligência artificial e ela conseguir fazer uma pré-planta aí para você? Olha, Paulinho, eu desconheço. Talvez possa existir, né? Uma variedade tão grande de software hoje, inteligência, né? Deve existir alguma coisa que seja até embrionária, em desenvolvimento. Mas, assim, tem
a inteligência ela precisa de comandos. E o comando sempre vai partir de uma cabeça pensante, né? E o que ela faz é conflitar dados, né? Então, a partir de um comando, ela vai conflitar dados. Então, assim, a parte da criação, ela consegue desenvolver algumas coisas? Consegue. Eu até imagino, assim, justamente criando velocidade. Por exemplo, vamos imaginar, você chega aqui na Prefeitura de Limeira, a gente tem as diretrizes de ocupação do imóvel, recuo, né, a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, que é o gabarito, enfim. A inteligência artificial vai ter aqueles dados na base de dados, mas ela conceber tudo aquilo lá, pode acontecer? Talvez sim. Só que assim, ainda assim você vai ter que ter Mas eu acho que você vai ter que ter os comandos, né? Fazer os comandos certos para isso acontecer. Exatamente, né? Que nem, lógico, lançou algumas, você usava muito para fazer renderização de imagem, né? Você ficava horas, né? Que antes levava. Eu comecei, eu não sou tão novo, mas não sou também tão velho. Renderizar, só para explicar, renderizar seria deixar aquela imagem, né, que está em formato de desenho, ela no 3D mais refinado, mais realista, tá? O que eu falo, né? Quando eu estagiei no escritório da Maria Zilda, eu aprendi um software que hoje nem existe, né, assim, nem existe, nem se usa mais, que era um software justamente para você renderizar as imagens, os projetos, que a gente fazia a modelagem, né, e fazia a renderização. E é justamente isso. Nossa, demorava horas. Você deixava a noite inteira rodando. Às vezes até dia para o processamento. Tudo bem, as máquinas tinham processamento mais, né, um pouco mais arcaico, né, mas enfim, hoje você faz em minutos, né, e às vezes com um comando. Né? Então, assim, o que permite a plasticidade, então a inteligência, ela não tem uma rigidez, né? Ela vai flutuar. Então, assim, só complementando o que eu ia dizer, que às vezes você ia dar o comando para ela poder fazer um render, ela jogava, por exemplo, a grama na parede. Você entendeu? Então, assim, são as falhas que vai fazer os ajustes. Isso, então, assim, o comando, você conseguir organizar, sempre vai ter ali a pessoa por trás, né? Eu acho que a gente está muito longe de apartar o ser humano da... eu não acredito que talvez o nosso consiga chegar nessa... Talvez a gente não enxergue isso. Ronaldo, pegando essa questão de tempo, né, de velocidade, em média geral, quanto tempo, né, para começar um projeto, desenhar esse projeto e colocar ele em execução? Tempo de obra, tempo de estudo, tem que fazer muitas modificações. Qual que é o tempo médio aí? Olha, logicamente que depende muito de cada obra. Sim, né? Sim, cada situação. Cada projeto. Eu falo assim, o papel, ele permite a gente errar, né? Então, eu acho que esse é o momento de você fazer os ensaios, né? É o momento do laboratório, de você vai lá, ensaia uma situação, não é legal, não ficou boa, não era isso, e você conseguir se ajustar, né? Certo. Eu acho um pouco difícil de falar a questão do tempo, justamente que o tempo é bastante relativo para cada pessoa, ainda mais hoje, quando a gente fala que está todo mundo, né, tudo imediatista, né? Tudo para ontem, né? O alvoroço da ansiedade, né? E, enfim, mas se for traçar assim, um prazo que até entre a classe, os colegas, a gente fala, 6 meses seria um tempo ideal para você conseguir elaborar o projeto, fazer as experimentações, o cliente visualizar, entender e aceitar aquilo e, sabe, aquilo poder se iniciar. Só que assim, a gente tem várias etapas, né? Você começa com a elaboração do projeto, depois você vai para aprovação dentro dos órgãos, os órgãos municipais. Se é um condomínio, você tem que passar pelo crivo do condomínio, suas determinadas legislações internas, né, normativas. Sim. Aí, feito isso, pelo menos é sempre dessa maneira que eu trato com os nossos projetos, levo para a parte, né, técnica, seja da engenharia, ou a parte elétrica, a parte hidráulica, dependendo do projeto, justamente para ali a gente continuar avançando com o processo do projeto executivo. E dentro de tudo isso já, né, feito, concebido, suas alterações né, dimerizadas ali dentro de tudo isso,
Aí que eu falo, pessoal, agora vamos fazer as modelagens, justamente porque eu não vou ter mais alterações. Então aí, de fato, a gente vai para a volumetria final, para a concepção final do projeto. Daquilo ali para a obra, né? Legal. E falar de prazo de obra também é algo um pouco volátil, né? Todo mundo fala, a obra depende de quanto tem de dinheiro para se investir. Sim e não, né? Porque, por exemplo, você pega um período agora, a gente está aí quase, vai enfrentar quase 15 dias de chuva, né? Quem que faz alguma coisa? Então, dependendo da etapa da obra, você trava. Então, assim, se ainda você tem limitantes, né? Então, assim, de várias situações. Mas a gente sempre procura, né? Logicamente, com esforço nosso, equipe toda, trazer para a realidade do cliente, entendeu? Legal. Cliente que permite, não, estou tranquilo, não, vamos evoluindo, né? Acho que vou sentindo, né? E a gente vai, apresenta o projeto, modifica, aprova e vai seguindo. Outro cliente, não, Ronaldo, preciso acelerar, vai com força, vamos, né? Só que assim, a gente percebe, quando a gente vai nessa velocidade, você tem que ir resolvendo aqueles problemas que você resolveu lá atrás, sim, você vai resolvendo no processo de obra, entendeu? Porque não é invariável, sempre vai ter, né? Hoje você viu aquilo lá, nossa, mas não era bem aquilo que eu queria, né? Dá pra gente mudar, dá pra adaptar. E eu sou bem naquilo lá, vamos tentar. Entendeu? Eu não gosto de falar não logo de cara. Não, vamos tentar. Vamos ver o que tem de recurso. Vamos enxergar as possibilidades, né? Pode terminar. Não, eu tive já uma situação... É isso que eu ia perguntar, qual a situação aí que... A gente tinha concebido, né, uma área gourmet, e pela a disposição ali do espaço da casa... eu tinha disposto de um pilar justamente porque eu não queria vencer um voo muito grande, pensando na economia do cliente, dava para eu fazer essa articulação ali e ficar com um pilar ali ao meio, né? E não ia fazê-lo, gastar com uma viga muito grande, tudo mais, né? Escoramento, enfim, ferragem, e a fundação já estava feita. Aí numa visita com ele, né, sentindo o espaço, ele falou, Ronaldo, não gostei desse pilar aqui, vamos tirar. E aí? Eu falei, vamos chamar um engenheiro para a situação, me justifiquei, né, na questão do, né, por que eu havia colocado aquele pilar ali, justamente pensando em toda essa dinâmica. Legal. Né. Ele falou, não, deixa agora, vamos, né, que o engenheiro vai resolver isso para nós. Caraca! Enfim, se conseguimos ajustar, deu certo, né? Mas é aquilo lá, era uma experimentação que se tivesse um pouco mais digerida no processo ali de projeto, teria sido evitado. Já teria evitado. Teve um custo ali, porque, poxa, gastou com fundação, tudo mais, entendeu? Assim, teve um custo, né, implementado ali, teria evitado isso daí, né? Mas é o preço que se paga também por determinadas situações de velocidade, né? E, enfim, mas... por isso que eu falei, eu não gosto de falar, não, vamos tentar achar a solução e fazer o cliente se realizar, porque para mim, o mais importante, poxa, é eu chegar no final e ver que ele se realizou exatamente, com todo o trabalho que a gente fez ali, porque eu confesso, eu me entrego, sabe, de falar, não, vamos fazer acontecer, entendeu? Abraçar a causa e com tudo, né? Você sempre atuou no mercado em Limeira ou atua na região também? Qual que é a sua experiência aí no mercado de Limeira? Quais os condomínios que você já tem obras aí, tem a tua assinatura aí em obras? Olha, deve ter bastante, né? Está quanto tempo no mercado já, Ronaldo? Como arquiteto, 12 anos formado, né? Mas o ano que vem faz 20 que eu piso, eu falo que eu piso... já está no chão da obra lá. Que eu piso de fato na construção. É uma vida, hein? 20 anos, eu tenho bastante experiência. Um pouquinho. Então, tem bastante história. Então, assim, como, né, de fato, com diploma ali na mão, vão para 12 anos. Assim, já fiz projetos na região, Rio Claro, Piracicaba... Campinas, Americana, projetos. E no começo da carreira tinha um amigo que ele era
do continente africano, e a gente fez alguns trabalhos juntos na República do Congo. Legal. Então fizemos alguns trabalhos, foi bem no começo ali do escritório, e a gente já tinha, né, uma certa expertise, né, com domínio um pouco das ferramentas e tudo mais, justamente porque já tinha vivência de mercado, e eu, né, permitiu aí a gente poder logo sair do escritório, já conseguir atender alguns mercados diferentes. A gente fez ali, uma meia dúzia de projetos, entre casa, escritório, enfim. Então, assim, foi uma experiência bem legal. Eu guardo, embora faz bastante tempo já, mas eu guardo com carinho essa experiência, né? Foi uma experiência aí transatlântica. Legal. Mas, assim, sempre foi muito mais aqui. A demanda aqui sempre me supriu, né? Então nunca... E uma cidade para outra aqui da região, a parte da legislação, aprovação, tem muita diferença ou é meio padrãozão, assim? É meio padrão. Hoje em dia as prefeituras elas conversam bastante em se ajustar, né? Então, assim, hoje você tem um padrão meio geral. Um ou outro você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Às vezes por treinamento do próprio pessoal, né? Não vou também ficar citando as tristezas, os perrengues. Vou contar só as alegrias. Vamos contar alegria. Não vamos chorar, não. Mas hoje até teve um fato, até curioso, você perguntou, porque tinha uma colega que era interna da prefeitura de Piracicaba, e eles estavam passando por modificações, né, e com o sistema online e tal, né, por conhecimento ela falou: Ronaldo, você conhece alguém da prefeitura de Limeira, queria ter um contato, que eles não conseguiram desenvolver o processo e tudo mais. Eu, né, acabei pondo em contato, eu vi que o processo lá eles começaram a adotar a parte digital também. Então, enfim, eu falo assim, fiz pelo menos um contato, uma ponte ali, ajudar em alguma coisa, mas do modo geral é meio padronizado, tanto na questão de enfim, as legislações propriamente, a gente não tem muita discrepância. Deixa eu te perguntar um negócio. Nas suas obras, né, nos seus projetos, tem alguma característica do Ronaldo em todas as obras? Algo que você deixa marcado ali, que tipo, o cara vai saber que foi o Ronaldo que fez? Não. Não tem? Não tem, Marcelo, porque já me perguntaram isso daí. Falou, você não tem algo da sua identidade? Na realidade, eu falo que a minha identidade é satisfazer meu cliente. Boa. Então, assim, se ele quiser que eu desenhe uma casa de ponta cabeça, eu vou desenhar, entendeu? Para mim, é isso que me realiza, é ser versátil e fazer acontecer para a realização dele. Legal. Entendeu? Tem aquela conversa, o generalista, né, especialista, o generalista, né, justamente assim, eu não, porque tem a pessoa que tem arquitetura clássica, ele se especializou, ele só faz isso, né, uma arquitetura moderna, as linhas retas e tudo mais. Eu procuro, sempre quando o cliente procura a gente, né, ele fala, Ronaldo, você consegue conceber tal situação? Se eu não sei, eu vou estudar. Legal. Entendeu? E vou chegar no meu máximo ali para desenvolver. E eu gosto disso, porque você não fica muito no automático, entendeu? Fazendo sempre o mesmo padrão. E que, querendo ou não, isso vira uma monotonia, né? Sim. Então, permitir a gente... Gera uma rotina, né? Gera rotina, né? Isso é legal, né? Você vê que tem público, mercado para tudo. Tem o cara que, né, quer fazer mais geral e quem quer nichar. É igual no nosso ramo, né? Como corretor de imóveis, você pode nichar, você pode atender de uma forma mais geral. Exatamente. Né? Você vai mudando a escala ali também ao longo da sua jornada. Ronaldo, mas uma coisa que a gente percebe, por exemplo, aqui, pelo menos aqui nos condomínios, né, em Limeira, característica muito parecida, né, nos condomínios, né, o caixotão, ambiente integrado, o pé direito alto, que agora todo mundo quer pé direito alto, e isso ao longo dos tempos eles vai mudando, né? Sim. Então você pega uma casa de construção de mais de 20 anos, é um padrão. Sim. Você pega uma casa agora que acabou de construir, é outro padrão. Como é que você enxerga isso? Até uma curiosidade. É uma curiosidade. A gente foi ver uma casa hoje que na sala de jantar
até o casarão do centro ali do lado do teatro, né? Na sala de jantar tem uma pia. Uma pia diferente para você poder lavar a mão antes de... Né? Então a gente foi... Porque não existia lavabo, né? Não tinha lavabo, é uma pia dentro da sala. Então, sim. Né? Só complementando a pergunta aí do... Eu vejo isso aí, a gente pode até falar que faz parte da história da arquitetura. Exato. Né? Porque você tem evolução de gerações e mentalidades e usos, né? E também abundância de material, tendências que são influenciadas, que nem eu falo, a arquitetura, muita gente traz a correlação com a moda justamente porque você tem que ter essa mudança, esse movimento. Por pedido de mercado, né, por anseio do mercado, né, e justamente pelo comportamento humano que demanda a mudança constante, né. Mas se a gente for trazer, eu acho muito legal justamente por enxergar esses processos. Quando os portugueses vieram para o Brasil, uma das mudanças que ocorreu foi tirar a cozinha de dentro de casa. Olha só. Porque lá, né, vamos falar, né, 500 anos atrás, aí, a cozinha ela não era só um elemento vamos falar, de se alimentar. Fazer o alimento. Ela também acabava servindo como aquecimento da residência. Num país frio, faz sentido. Sim, chega aqui, né, chega aqui em um país tropical, quente pra caramba. Foi daí que trouxeram a cozinha sair de dentro de casa, o fogão fazer parte de um outro Olha ambiente. Que interessante, né? Demais. Justamente porque não fazia mais sentido aquilo lá. Né? Logicamente, isso estamos falando de um tipo de edificação. Quando você parte para padrões mais elevados, aí você ia ter o ambiente só da cozinha, o ambiente de destaque, daí tinha lareira, tudo mais. Né? E eu acho muito legal visitar, né? Eu gosto bastante, eu levo a minha família, levo meu filho para ver. Outro dia a gente foi para Paulista ali visitar os casarões antigos, eu acho fascinante. Legal. E que de fato você vê todo esse movimento, né? Também tem as particularidades do usuário ali, né? Eu lembro uma vez eu visitei uma casa que era uma concepção de um arquiteto modernista, que tinha o quarto separado, eram quartos separados, dormiam separados, né? Que eu acho um fato curioso para mim, eu acho que para a maioria das pessoas o casal dormir separado, né? Mas cada um tem sua particularidade. Então assim, eu vejo muito a questão da tendência e também tem aquilo hoje, né? Que a gente tem isso natural do ser humano. A gente pode falar disso porque, você vê no Instagram, o fulano, Beltrano, Ciclano, ele tem, eu também quero, né? Então, que nem a porta grande, né? Cada vez mais a gente está fazendo portas mais altas, né? Eu não sei onde a gente vai parar. Eu acho que a porta vai passar o telhado da casa ainda. Acho que vai chegar nesse próximo passo. Eu não sei o que vai ter depois da porta, né? Vai ter telhado e porta. Então, enfim, vou imaginar daqui 100 anos o pessoal olhando isso aí e falando: meu, o que os caras estão fazendo essas portas desse tamanho? Será que tinha alguém para entrar dentro do tamanho do tamanho? Imagina só, poxa, aquele tempo tinha gigantes, né? Entravam gigantes dentro das casas, né? O que você me fala do ambiente integrado, da composição, por exemplo, né? Do ferro, do aço com, né, a alvenaria, a madeira, essa composição? O que você fala disso tudo? Porque tem algumas coisas que ela não sai, né? Tipo, a madeira sempre teve presente, né? A alvenaria, né? Que são métodos, né, padrões aí de construção, principalmente no Brasil. Mas a gente sabe que tem outros métodos construtivos, outros processos, né, de construção na Europa, nos Estados Unidos, que têm vindo para o Brasil, né? E a aceitação ainda é muito relativa, né? Vamos falar, o sistema do barro e tijolo, né, a argamassa e o cimento, no assentamento, isso daí, né, é um pouco enraizado no Brasil, né? Eu falo que a gente parece que tem que ter a sensação da solidez. Bater que tá sólida, né? Não vai sair do lugar, né? Que nem até que o pessoal, não, minha casa foi feita de tijolinho maciço, né? Tem muito disso.
Logicamente, você tem comportamentos de acústica, né, a parte térmica, materiais que contribuem para isso. O tijolinho é um material que ele permite isso daí, justamente pela massa, né? A acústica e né, você vai tratar, ou seja, a parte, né, o termoacústico, você sempre vai tratar de massa. O tijolinho maciço, ele é, né, de fato, a própria palavra já traduz. Mas ele é artesanal, né? E a gente está cada vez mais com a escassez da mão de obra e tudo mais, né? Então, o processo da industrialização da construção, ele vem acontecendo e tem que acontecer. E, assim, por uma série de situações, né? Vamos falar da parte, né, do green building, né, da parte verde da construção. Isso precisa acontecer, porque o descarte, a perca do material é muito grande. Sim. Quando você fica ali no manufaturado, né? E quando você vai para a industrialização, você vai para a otimização, porque a indústria, ela enxerga a otimização, ela precisa. Para ela lucrar, ela precisa otimizar. Perfeito. Então, assim, eu sou muito a favor, E para a gente fazer um match aqui com sustentabilidade, eu até ia perguntar, a hora que a gente fala sustentabilidade na obra, a gente já pensa automaticamente na placa fotovoltaica, no boiler, às vezes numa caixa de captação de água, né? Numa cisterna ali para reuso. Sim. E, né, você já puxando esse gancho do tijolinho, como que usa e o que mais aí? O que envolve essa parte da sustentabilidade? Cada vez mais tem sido usado isso nas casas de popular, médio, alto padrão. Fala um pouquinho aí que essa parte tá bem alta cada dia mais, né? Sim. E se é só isso que a gente enxerga que é sustentável ou tem coisas, né, na hora de projetar também que se torna sustentável, o tipo de material também? Esses, né, como você já citou, e acho que até de caráter de conhecimento geral, né, fotovoltaico ele virou um elemento, né, de bastante uso. Eu sempre falo, pessoal, você investir no fotovoltaico é a mesma coisa que você falar, né, do aluguel e adquirir seu imóvel próprio, né? Porque você está investindo em algo que você está gerando a sua energia, então vai ter o payback. A captação de água, né, na cisterna dá muito certo também. Isso, logicamente, você vai precisar enxergar as escalas, né? Dependendo do tamanho da residência, você sempre vai ter um limite de custo mínimo dela, que às vezes não faz sentido, a não ser que você tenha o apelo seu para aquilo, né? Que a gente também fala, você ter a abundância da área verde na casa, que você ajuda no bioclima daquele espaço, vai te possibilitar ter um ambiente não tão quente, ou seja, você não vai fazer tanto uso de ar-condicionado, né? O ar ele se renova melhor. Assim, são vários pontos, né? A gente, assim, aqui no Brasil a gente não tem muito essa visão e enxerguei uma situação recente, o fato das esquadrias, né? A gente enxerga mais porta, janela, algo assim, parte da obra, mas sem muita, né? Mas você tendo elementos que ele traz ali um bloqueio térmico com a troca de calor do ambiente, né? Que o cálculo é ali na faixa dos seus 25-30%, você tendo um produto também de alta eficiência, vai contribuir exatamente para você, para o seu... Diminui o impacto. Exatamente. Então, aquilo lá, você vai usar menos ar-condicionado, ou o contrário, dependendo da região, você vai usar menos sistema de calefação, gastar mais energia para isso, né? Assim, isso, né, implementando em obra. Quando você fala em projeto, você tentar visualizar a otimização de materiais, você ter menor desperdício dos materiais. Por exemplo, é algo difícil? Mas você consegue fazer. Vamos traçar ali, por exemplo, um ambiente. Vamos falar aqui, revestimento que a gente vai usar. A gente já procurar dimensionar aquele ambiente na paginação daquele revestimento, que me possibilite ter uma perca menor, ou seja, o investimento ele vai ser
mais rentável, né, que a sua perca é menor. Eu falo que é muito interessante porque na construção você paga pelo material e aí você paga para descartar o material, que você paga a caçamba ou o que seja, e você paga mão de obra para descartar o material, porque você precisa de um ajudante ali, né? Pegar o material e jogar na caçamba, né? Então assim, é muito curioso esse ciclo. E aí entra a questão do custo, né? Custo-obra. Isso é o que você acabou de falar, por exemplo, a industrialização, ela otimiza o custo. Essas casas pré-fabricadas, né, que já vem o que painéis, parece que tira um pouco já desses descartes, né? O que é interessante que ele está trazendo é exatamente isso, né? O gancho da questão da importância de se fazer um planejamento, né, e fazer esse acompanhamento do planejamento, porque aí sim, né, estamos falando de sustentabilidade, desde o início. Sim. Não é depois eu vejo isso, né? A hora que eu tiver com a casa pronta, eu vou ver que verde que eu vou colocar, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. É a estruturação, né, Marcelo? A gente sempre fala, a hora que capita um cliente, vendedor, comprador, é a estruturação dele, né? Para realizar ali a compra do imóvel. A mesma coisa o arquiteto. Ele estruturar tudo isso, consegue ver o melhor caminho a se tomar. Sim, sim. Teve alguma situação dentro dessas experiências suas? Você já contou um perrengue aí que você teve que mudar o projeto, mas algum que se tornou assim um case de sucesso, que você começou e iniciou e finalizou e deu tudo certo? Que eu acho que é difícil acontecer. O olho chega a lacrimejar quando você vai contar a história. Mas algo que você lembra, que você fala, putz, isso aqui fechei com chave de ouro. Olha, assim, eu acho que eu sou bem realizado no sentido de ter tido... Eu não vou, de verdade, não estou conseguindo lembrar situações que trouxeram de sabor, sabe? Eu falo de novo, acho que sou bem realizado porque todos os processos que a gente sempre encarou, sempre fluiu bem. É lógico, a obra, como eu falo, não tem como você romantizar, você vai ter suas dificuldades, mas eu acho que assim, você ter aquela cabeça bem, sabe, positiva mesmo, enxergando e tentando controlar situações e não deixar a peteca cair, isso faz muita diferença, entendeu? E você fazer parte de um jogo que você você não joga contra, e sim você põe ali a situação para cima. Mas é legal, né, Paulinho? Olha o quanto de inteligência emocional, né, vamos dizer. Sim, porque a maturidade do processo, né? Exatamente. Ronaldo, a gente vai adquirindo experiência, então situações que você vai vivenciando numa obra que você automaticamente vai acontecer na outra, obra. Sim. Mas já sabe lidar com a situação, né? Exatamente. Eu acho que, logicamente, cada ser humano é ser humano, né? E vai enfrentar situações de formas diferentes. Sim. Eu sempre procurei enfrentar situações de obra, eu sempre falo pro pessoal, eu não pulo do barco, só se me jogarem fora dele, entendeu? Eu vou até o barco, eu vou até o barco afundar, mas eu vou lutar até a gente chegar atracado, né? E sempre fiz isso em todas as obras que eu me envolvi, como eu falei, eu não sei citar uma situação assim de ter falado, olha, não, isso, nossa, foi, sabe, terrível e a gente não conseguiu concluir. Não, tudo sempre foi superado e concluído com bom êxito. Todos os projetos que a gente sempre se empenhou aí, são vários, não vou saber dizer um especial, porque eu procuro me conectar muito bem com cada cliente, em cada processo, então, sabe, de você finalizar e você ver aquela realização, entendeu? O cliente, contente, você vibra junto, sabe? E terminar aquilo ali... O brilho no olho faz toda a diferença. Nossa, meu Deus do céu, eu falo, logicamente, todo o recurso que a gente tem que ter, porque é nosso trabalho, é nosso ganha-pão, mas eu falo que a realização ali, ela supera tudo, supera o financeiro, supera todas as dores, e ver aquilo ali finalizado, você vê o cliente falar, nossa, Ronaldo, se não fosse me ajudar, eu não teria conseguido,
entendeu? Meu, isso é fantástico. Isso é muito bom. Legal. Ô Ronaldo, eu vi que essa semana você foi numa mega indústria aí, né, fazendo visita. Foi bacana. Na Vaico, né? Foi. Então conta um pouquinho aí pra galera essa experiência, o que você viu de novidade, né? Toda a história que a gente tava aqui nos bastidores falando. Eu falei, eu gosto de história, hein? Bom, eu vou iniciar aqui agradecendo que a gente teve lá na Vaico a convite do Jonathan da Central Madeiras, né? Central Coberturas. Um abraço aí, Jonathan. Foi um convite dele aí para a gente estar conhecendo, né? Através de todo o grupo Vaico, que eu de verdade fiquei muito encantado, empresa estruturada, conceito, não só por ser conceito internacional, né, de ser melhor carro lá, mas assim, de ter uma visão assim, industrializada muito, muito boa, entendeu? Legal. Você vê toda a história, né? Poxa, trouxeram a empresa da Alemanha para o Brasil e vencendo os processos, e vê que é um produto de alta qualidade, entendeu? E aquilo lá, né? Enxergar, essa visão de enxergar que a esquadria não é um elemento assim qualquer, não é mais não é mais um produto, né? Mas sim um investimento, porque aquilo lá vai te trazer conforto, que a esquadria de PVC hoje, assim, vários produtos eles permitem isso, mas a esquadria de PVC com particularidade, ela tem um foco muito voltado no desempenho termoacústico, né? Que no exterior do Brasil ele é muito utilizado, principalmente em países de clima mais temperado, justamente porque ali tem a câmara de vidro duplo, né? Dependendo de situações, com aplicação de gás ali para ter uma eficiência melhor, e assim a vedação, o sistema de vedação, entendeu? É nítido, você fecha ali a transmissão de som, tanto que você pega às vezes hotéis próximo de aeroporto, né, eles investem em esquadrias, né, com esse perfil justamente para trazer o conforto e também, né, a questão da eficiência energética, de você enxergar. Isso foi até um fato que uma palestra que a gente teve lá com um alemão mesmo, ele contou, o pai dele foi fazer um orçamento de esquadria lá, ele já estava aqui, ele falou, não vale a pena a gente mandar para lá, indiquei uma empresa de lá, ele falou, ele chega com um cálculo de payback do investimento na troca de esquadria. Que legal. Né? É o que a gente vê na fotovoltaica aqui, né? Justamente pelo desempenho. Poxa, ó, se você gastando X, a sua conta de energia vai diminuir. Porque o investimento dela é um pouquinho maior. Só que ele faz esse payback mostrando em tantos anos, com as economias, tudo. Exatamente. Eu achei muito interessante, porque de fato não é algo que a gente tem usual a gente pensar na esquadrilha. Não faz essa conta. Não faz essa conta. Muito legal. Interessante. Então, assim, toda experiência a gente tem que absorver o máximo. E eu fui bem feliz lá na visita, né? Foram vários profissionais de várias localidades que se encontraram lá. Foi muito legal. E a cidadezinha é muito bacana, Pomerode. Cidade toda alemã, né? Então, fazer um agradecimento aí essa experiência, conhecer o pessoal de lá, foi bacana, foi bem especial. Fomos numa turma lá que teve uma sinergia boa também. É legal. A arquitetura ela permite a gente vivenciar umas situações. Todo mundo fala, os arquitetos só viajam, né? De fato, porque... Não é viagem, eu costumo falar, trabalha desfrutando. Você está trabalhando e desfrutando, sem dúvida. É isso. E falando de métodos construtivos, né, e de outros países, tem a característica, né, da cultura, né? Sim. Cada país tem uma característica, né? E a arquitetura ela é rica nesse estudo, né? Sim. Entender o que cada cultura, né, faz, processa. Eu, por exemplo, tive o prazer de conhecer Machu Picchu, né? Fui pro Peru. E aí você vê lá, né, cara, a montagem, aquelas pedras, você fala, meu, caramba, que negócio, né? Isso é obra milenar, né, cara? Sim. Então, o que você pode falar para o brasileiro no sentido assim de estrutura, de método construtivo, os outros métodos, né? A gente está falando de steel frame, wood frame,
que mais, Paulinho? As placas de light wall, isopor com cimento, PVC, por aí afora, né? Essa mistura, ela tem vindo, né? Você citou em algum momento aí sobre a mão de obra, né? E que também está uma dificuldade para qualificar a mão de obra para esse tipo de produto. Exatamente. Mas já para o convencional já está ficando escasso. Antigamente tinha algumas situações de não conseguir financiamento para esse tipo de material, o que hoje já os bancos já estão olhando e já estão financiando, já estão aceitando. Tem as normas, né, da BNT, sim, né? NBR, enfim, precisa... O que você enxerga? Você já falou que ok, você é a favor, mas para os próximos anos aí, como é que você enxerga o mercado imobiliário, Ronaldo? Olha, eu acho que é inevitável a gente evoluir para sistemas construtivos mais industrializados, inevitável. Eu acho que o que mais, porque ele até tem raízes, vamos falar, um pouco mais antigas até e perduradas, que é o steel frame. Eu acho que esse é o sistema que eu vejo com mais chances de evoluir, até por questão de abrangência e aquilo lá que você vai conseguir ter mais mão de obra, né? Porque se a gente cai por muita coisa, como você falou, a dificuldade de mão de obra já é grande. Na hora que a gente começa, né, o mesmo pedreiro que assenta um bloco, ele não está sabendo assentar o bloco de isopor, fazer as suas devidas, estruturações ali. Então, na minha visão, o steel frame ele é um método que eu acho que de todos ele tende a ganhar mais campo e mercado. E assim, sempre a questão do método construtivo, para cada região, você falou, né, de ser algo regional, cultural, ela vai muito pela abundância do material local. Perfeito. Você entendeu? Então, assim, você citou Machu Picchu, dificilmente você veria em Machu Picchu, vamos pensar aí, construções do tipo né, que a gente vê ali na Amazônia, por exemplo, né, palafitas ou com palha, tudo mais. Por quê? Vai-se os povos, né, na antiguidade, eles utilizaram era outro tipo de material. Do que tinha na abundância ali do material. Sim. Né? E então, assim, isso sempre foi desta forma, ainda né? Por que a gente faz ali o bloquinho cerâmico? Justamente porque a produção é alta aqui, né? E é algo que é totalmente aceitado, né? E tem as suas normativas todas, e você tem abundância de mão de obra. Então, assim, é uma roda que ela vai girando e vai se complementando. A partir do momento que você vai inserindo outros elementos, essa roda ela vai ter que se adequar, né? O que era quadrado começa a polir as arestas para começar a girar. Então, assim, na minha visão, de todos esses materiais, o que eu acredito que ele consiga seja mais o steel frame, até porque toda essa questão da gente de repente industrializar isso em outros países, por exemplo como China, numa larga escala, você entendeu? Não, você tem um perfil produzido, isso, sabe, sendo alimentado direto para o mercado, enfim, as placas que são fáceis e rápidas muito mais rápidas de você, por exemplo, você fechar 1 metro quadrado de uma placa que ela dá quase o acabamento, né, e você assentar o tijolo, fazer pilar, concretar, tudo mais, rebocar, esperar a cura do reboco para você aplicar um selador. Então, assim, processos, né, eu procuro trazer elementos, né, da construção, né, da construção leve. A gente está com um projeto, né, num condomínio que fizemos partes metálicas e elementos que não ia ficar esteticamente apresentáveis. Então a gente fez solução leve e com revestimento em sistema leve, né, steel frame. Então, assim, eu gosto de utilizar, sou muito adepto aí, a favor. Nunca fiz assim uma construção saindo do zero, toda estruturada. Ainda não tive oportunidade, porque nenhum cliente abraçou totalmente essa ideia. Mas eu sou totalmente a favor disso. E volto a falar, eu acho que isso a gente atrela a questão
de uma construção mais veloz, uma construção mais limpa, um descarte menor de material, um aproveitamento melhor. E, você imagina isso, a gente fazendo em larga escala e anos, a gente gera impactos menores. Gerando, nossa, aí a gente vai viajar muito, mas se gerando impacto menor, com certeza você consegue captar benefícios, enfim, até para a questão pública e tudo mais, né? Enfim, você tem uma cadeia enorme aí, né? Os desdobramentos eles vão acontecendo, né? Exatamente. Então, eu acho que é inevitável, isso aí é inevitável, vai acontecer. 5, 10, 15 anos, né? Não sei o quanto a gente vai vivenciar isso aí. E também depende muito do marketing, né? Um personagem que é extremamente conhecido no mercado empresarial, corporativo do Brasil, que é o Roberto Justo. Ele se tornou sócio de uma grande empresa, Steel Frame, e ele tem caído num apelo muito forte de publicar, de fazer o marketing em torno disso. Mostrando como que fica e tal. Exatamente, porque é diferente, vamos falar, o Ronaldo, arquiteto, explicar para o cliente, o Paulinho, o corretor, que, nossa, visitou, que você teve experiências, né, com um sistema alternativo, você falar, né? Então, assim, a nossa palavra tem peso? Tem peso, né? Mas você pegar sempre foi uma autoridade, assim, né? Uma autoridade, uma pessoa conhecida. E ela tá em destaque, né? Exatamente. Então, isso em tudo, né? Então, eu acho que vai se evoluindo, vai galgando para a gente chegar nesse momento. É como carro elétrico, né? Quem que ia falar que a gente ia ter tudo isso de carro elétrico? Fala 10 anos atrás, você imaginar que estava todo mundo querendo trocar por um elétrico, entendeu? Então, assim, e daqui a pouco você vai procurar um carro a combustão só os antigão. É muito legal, mas você vê o movimento de tudo, né? Essa evolução, né? Evolução. Legal. Partindo para o encerramento aí, Paulinho. Já. Pergunta final, Paulinho. Manda. Eu falei para você que passava rápido. E você gosta, né, Não vou fazer uma pergunta, eu vou já provocar aqui, ó. Deixa uma mensagem aí, um insight, né? Aquela que é a palavra do Ronaldo. Cara, pensando no mercado imobiliário, né? Pensando aí na parceria com o corretor, qual a dica que você deixaria, né, para os parceiros entender a cadeia? Porque a cadeia, quando a gente fala da cadeia, né, no mercado imobiliário, eu sempre falo, o mercado é muito dinâmico. Sim. E se a gente for falar, cara, não acaba o assunto do mercado imobiliário, é muita coisa. Mas qual é a dica, né, que você deixa para o pessoal nessa questão mesmo de parceria? Eu acho que parceria funciona muito, né? A gente tem feito grandes parcerias, tem feito grandes negócios. Trouxemos aí esses dias atrás, né, outros corretores, pessoal de incorporação, de construção, do cartório, parte do cartório, cara, vai desde documental, né, até estrutural, né? Estamos falando com você hoje na parte de arquitetura, de fazer desenho, de fazer a coisa acontecer, né? Então, o que deixar para esse pessoal aí, Ronaldo? Olha, Paulinha, é um pouco difícil pegar assim, mas eu acho que o insight aí que eu deixo, né, pessoal, enxergar o imobiliário como um todo, né? Como eu falei, desde o corretor até o pedreiro, né? Ele, querendo ou não, ele faz parte de uma unidade, né? Que é a realização do sonho daquele cliente. Cada um seria uma engrenagem de todo esse motor, esse conjunto. Então, conseguir enxergar isso, né? Trazer essa visão para o cliente. Ninguém está tolindo ninguém, né? E um ser complementar ao outro, um conseguir fazer aquilo. Poxa, você imagina só, né? Vamos imaginar nós três aqui, se a gente, cada um tivesse encaixando uma peça para trazer para um cliente nosso, né? Era muito mais fácil se as peças se entrelaçassem, você tem um peso muito maior para entregar para o cliente do que, né, um querer aparar do outro e entregar um terço ou né, só metade. Pegando o gancho do que você está falando, que eu acho que é interessante, né? Por exemplo,
o formato de trabalho na construção civil no Brasil é totalmente diferente do método americano, por exemplo, né? Sim. O método americano tem equipes, né? E cada equipe faz um processo, né? Sim. Aqui a gente geralmente começa com uma equipe e termina, né? Lógico que passa alguns profissionais no meio do caminho, mas é diferente, né? Essa composição é diferente e está muito atrelado daquilo que você está falando. Né? Um fato curioso, eu procuro, né, no gerenciamento que a gente faz as obras, eu procuro segregar essas equipes e trazer isso para o cliente, justamente que eu acho que tem uma... eu acho que tem uma integração bem legal, você entendeu? Isso tem já em diversas situações trouxe dessa forma e eu gostei desse formato. Legal. Você entendeu? E de fato como você falou, que você tem um empreiteiro da parte de tubulação hidráulica, você tem o empreiteiro da elétrica, você tem o empreiteiro da pintura, você tem o empreiteiro que eles vão falar vai fazer a casa seja como um todo, estruturar ela, você tem o empreiteiro que de repente vai fazer a parte de acabamento. Então assim, logicamente, mais cabeças pensando. E se coordenando para todo mundo atingindo o objetivo comum, que é realizar a edificação daquele cliente. Mas eu acho que as experiências que eu tive sempre foram interessantes nesse sentido, justamente que você não fica com um eixo ali centralizado, né, e ter aquela situação que muitas vezes acontece, o sabor, problema ali com a mão de obra, e você tá aquilo ali meio com vários braços, né, sendo controlados. Mas fazendo isso, invariavelmente você tem que ter um profissional que vai auxiliar. Fazendo um acompanhamento. Senão tem que ter o dono né? Sempre tem que ter o dono, né? Vamos falar, é o maestro. Tem que ter o gerenciamento. Que vai, entendeu? Que vai fazer as conversas se acontecerem, se confluírem, se encontrarem, né? E assim, eu falo, eu acho que sempre dá bastante certo, assim, você tendo as equipes bem alinhadas e todo mundo, né, atingindo, né, o benefício comum ali, a meta. Se eu puder, né, tirar o insight, Paulinho, o quanto que o mercado, né, de construção civil, o mercado imobiliário em termos geral, quanto ele é rico, né? Demais. Porque são vários profissionais que são envolvidos. A construção civil hoje representa, eu acho que 70% aí, né, da renda per capita no Brasil, né, o movimento que isso gera, quantos profissionais, quantas empresas, quantos negócios são, né, movidos pela construção civil, pelo mercado imobiliário, e é pujante e crescente, né, e tem espaço para todo mundo, né? Isso que é o mais interessante, né? Todo mundo tem espaço, só que logicamente que se destaca as pessoas que se tornam referência, as pessoas que, né, se tornam autoridade naquilo que fazem, né? E é isso, né, Paulinho? Puta lição aí, né, cara? Eu deixo como insight, né, o que a gente usa, fala muito, né, na mentoria, que é os stakeholders. Exato. Né? O que é o stakeholder? Eu como corretor, eu tenho, né, os braços, que é o arquiteto, que é o advogado, são profissionais, é o cartório, são profissionais que está totalmente todo mundo atendendo a mesma pessoa, mas não concorre. Não são concorrentes. Então assim, precisa, né, para executar o plano final, que é a compra da casa, de um lote, então precisa de todos esses stakeholders, todos esses braços, para que chegue ali. Então, se eu tenho um bom relacionamento com você, né, realmente abrindo a situação, o desejo do cliente, passando com o cartório, com o advogado, enfim, com qualquer profissional que esteja ligado, o objetivo vai ser, então, cada dia mais, né, todo amigo aqui, né, que sente, que vem com conteúdo, eu falo, faz total sentido, cada dia mais a gente une esses elos, essa engrenagem. Exatamente. Ronaldo, obrigado mais uma vez aí, viu? A gente está muito satisfeito aí com a tua aceitação aí, com o bate-papo que nós tivemos, né? Tem muito mais assunto, né, cara? Muito mais pergunta que a gente quer fazer, mas o tempo realmente, né? A gente escolhe aí falar uma hora e pouco para não ficar cansativo o pessoal assistir. Essa live vai ficar gravada, né, no nosso canal do YouTube, Livecast Imobiliário. Para quem não segue lá.
clica no sinalzinho lá no sininho No para avião, poder no sino, atualização, coração. as coisas. A gente também fica gravado aí, né, no nosso Instagram. O meu Instagram é Marcelo Palma Oficial. Paulo.brito.imóveis. Paulo.brito. E o seu? É Ronaldo.Fugagnoli com 2 L's. Fugagnoli com 2 L's. Ronaldo.Fugagnoli com 2 L's. É nome de arquiteto. Foi um prazer, mesmo, né? muito bom. Cara, obrigado. E logicamente que nós trazemos referências, né, Paulinho? Então é uma referência dentro da cidade de Limeira e região aí. Isso aí. Tá de parabéns pelo trabalho aí realizado, viu? Isso aí. Obrigado. Meu irmão. Obrigado, hein? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Valeu. Valeu, Marcelo. Mais um, hein? Bora. Valeu, galera. Valeu, galera.